Profissionalmente, eu comecei fazendo teatro amador em Santos, antes ainda da escola, né, de arte dramática, e fui parar num grupo que tinha um preparador meio que oficial, um cara que tinha uma relação com a dança muito forte, ele foi bailarino profissional por anos e tal. Então meio que ali já nasceu a dança com teatro junto, assim, a minha relação. O início eu já não conseguia, eu já entendi de cara que dava para fazer, para ter no mesmo trabalho as duas coisas, enfim. Até uma coisa muito ocidental, essa coisa de separar bailarino do ator, né? Os orientais não separam tanto. E na EAD que professores iam dando feedback falando, poxa, você tem que dançar, você tem que estudar isso aí, porque você tem uma relação com a dança. Acabou que a minha turma teve a sorte de fazer um musical. A gente fez o Hair na EAD, que foi uma montagem bem... A EAD tem isso, tem umas montagens, a cozinha, o Hair, umas montagens que ficam emblemáticas, né, na escola e tal, na história da escola. E o Hair foi uma que foi super emblemática, e eu fui dessa turma que montou. Então lá também eu falei, tem uma coisa que eu sou afinado, talvez me falte técnica. Hoje que a coisa está mais evoluída, talvez me falte técnica de canto para musical, mas tudo portas que eu via, que eu ia por curiosidade e eu via que eu poderia. E aí eu fui investindo. Então dança e teatro foi um pouco por aí. A fotografia, meus pais sempre fotografavam a gente e tal, sempre gostei, sempre ficava muito ansioso aquele momento do revelar, das fotos chegar, ficava vendo aqueles filmes, os negativos, né? Sempre tive muita curiosidade de como que aquilo ali acontecia. E aí também na EAD, passando por um processo de criação que era processo colaborativo, no auge do processo colaborativo, todo mundo propondo cenas em locação, fora da sala. E aí também a coisa das imagens, eu sempre muito encantado pelas imagens que o processo foi produzindo. Eu falei, gente, eu preciso registrar isso. Aí saquei uma câmera e comecei a registrar. Mas tudo assim, prolongamento, para mim é prolongamento do ator, né, do bailarino. Aí o fotógrafo veio porque queria enquadrar aquilo de alguma forma. Não sei. Não sei o que aconteceu comigo. Eu tô na carreira, sei lá, profissionalmente mesmo, há 20 anos, 18 dentro de um grupo. Então, é a minha formação como artista mesmo, vem desse lugar. Tanto que a EAD eu fiz em 6 anos. Eu fiz 2, tranquei 2 e voltei para terminar. E eu lembro que a grande crise de ter trancado, não só por questões profissionais, porque o grupo era o começo do fomento, da lei de fomento, o tablado ganhou pela segunda vez o fomento e tinha um cronograma de trabalho super intenso, então não ia dar mesmo para eu estar na escola. E aí eu lembro que nesses 2 anos que eu fiquei lá trabalhando intensamente com o grupo, a minha avaliação nossa, minha formação aqui dentro do grupo está sendo muito maior do que na escola. Não só artística, mas política, de modo de produção, enfim, coisas que a escola não dá, né? E aí agora, saindo, né, desse grupo, depois de 18 anos, eu olho para trás e vejo que, assim, foi a grande escola do ponto de vista artístico. Tem uma coisa maravilhosa que eu agora posso começar a dizer, comparar também, porque eu estou participando de processos que não tem esse modo de criar, né? Que é mais estendido, que é experimental, que às vezes não parte de um texto pronto, que o diretor não vem com a peça pronta na cabeça. Então, realmente, como artista, é um jeito de criar que faz com que você se aproprie do trabalho, né? Então, você vai para a cena não só sabendo o que você está falando, mas tendo experimentado aquilo de várias formas. Às vezes você, de alguma forma, propôs a resultante daquilo, né? O que foi para o espetáculo foi um processo de criação que passou muito propositivo, que passou muito pelos atores.
Eu amo e acho que quando eu bato lá nos outros modos de produzir, eu falo, tá, aquele lá é onde eu me encontro, me identifico e tenho prazer. Mas nesse momento da carreira também me coloquei como desafio e voar nesses outros terrenos, né? Porque é super importante. E acho que está sendo bom fazer isso agora, nesse momento, onde eu estou indo, e aí não tem uma crise, tem uma comparação, mas tem um lugar mais maduro de falar, bom, o que eu posso tirar de proveito aqui? Né? Não é que a coitadinha tem potencial? É uma produção grande, tem uma... Isso é uma das coisas que mais me pega, enfim, eu observo, enfim, na verdade, a projeção do trabalho, né? É isso, é um teatro de 250 lugares, lotado todos os dias. Se fosse de 500, talvez estivesse lotado todos os dias. E isso é uma delícia, né? Você poder... que a gente sabe que é tão difícil essa profissão, ainda mais no país que a gente vive, e com tudo que a gente está vivendo, política, culturalmente, barará. E aí você tem um esforço, um investimento tão grande de tempo, de dinheiro, de tudo, e aí você vai para o palco, faz uma temporada e não tem público, ou poucas pessoas foram, você faz, sei lá, uma temporada longa, e aí você faz a soma lá, 500 pessoas te assistiram. Isso é uma coisa que, às vezes, né, dói um pouco, assim. Você fala, puxa, que pena. E aí, quando você começa a fazer um trabalho que tem uma projeção dessa, é muito louco, porque você começa realmente, começa a falar com muito mais gente, né? Ao passo que, ao mesmo tempo, eu acho que tem uma responsabilidade, né, maior, né? Mas eu achei sensacional porque que esse tipo de produção te dá uma cama maior para você só se preocupar com o que você tem que fazer, que é atuar. Preocupado que você, né, dá conta do processo ali, do que você vai construir. Isso em grupo é bem diferente, ainda mais quando você é do núcleo artístico, que era o meu caso. Então você fica ali, você tem que ensaiar, mas às vezes você está fazendo a cena, às vezes você vê o produtor entrando para resolver um pepino, você sabe, opa, alguma coisa está acontecendo, a cabeça fica meio dividida, que é um paradoxo, porque ao mesmo tempo eu acho que isso é o que apropria a gente de todo o trabalho e tal. Agora, tem uma questão da grande produção também, que você... em algum momento você fica submetido muito ao que está vindo do diretor, do produtor. Então, os espaços, né, não estou generalizando, pelo menos por onde eu passei eu vi que os contornos são mais delimitados, né? Enfim, na verdade não dá nem para dizer que isso é bom e isso é ruim, são modos realmente de trabalhar totalmente diferentes, mas que os dois lados têm o seu valor. O que eu estou amando nisso é a possibilidade de poder aumentar a minha projeção de comunicação, né? Poder falar com mais gente, e eu vejo o retorno de algumas pessoas até em rede social, falando, viu o espetáculo, gente que eu nunca vi, aí você começa a gente a te adicionar porque viu o espetáculo. Muito legal, isso é muito legal. Fazendo Lazarus, com direção do Philip Hirsch, que é um musical escrito pelo David Bowie e o Wendell Walsh, que é bem... contar um pouquinho de onde vem, né? O Lazarus, na verdade, é baseado em um livro que se chama O Homem que Caiu na Terra, do Walter Tevis. Na década de 70, isso virou um filme, que o Bowie foi o protagonista, e foi um boom na época, um super sucesso. E aí o Bowie, antes de morrer, propôs para esse parceiro dele, o Wendell Walsh, de escrever o musical, baseado no livro e no filme, né? Ele reescreveu algumas personagens, criaram algumas personagens, na verdade, e estreou 2000, um pouco antes de ele morrer, 2015. Ele morreu faz 3 anos, por aí.
E aí teve uma montagem americana, uma montagem em Londres, quer dizer, já teve agora uma em Berlim, parece, e uma montagem na América Latina, no Brasil. Está em cartaz no Teatro Unimed de quinta a domingo até 27 de outubro. Está muito bonito. No elenco está o Jesuíta Barbosa, que faz o Newton, que é o protagonista, o Rafael Losso, Carla Sali, o Gabriel, eu não lembro o sobrenome de algumas pessoas, tá? Mas somos em 11 pessoas, mais a banda, direção musical da Mariá, que é maravilhosa, os arranjos, elas recriaram todos os arranjos, está sensacional. Direção do movimento do Alejandro Hamed, do Cena 11, que também fez um trabalho sensacional. Então, eu, como venho da dança, acabei pirando com o trabalho dele. E ele também viu que eu tinha uma capacidade de poder ir além em algumas coisas, e aí ele se aproveitou disso. Fiquei bem feliz. É isso, um musicalzão bonito, um anti-musical. O Felipe acha que é um anti-musical e eu concordo com ele, porque não tem a estrutura clássica de um musical. É um musical dark. Isso eu achei bem interessante, que ele conseguiu... É David Bowie, né? Então é um cara que era um geninho, um influenciador, né? Um cara que criava o tempo todo, se reinventava o tempo todo. E acho que ele conseguiu dar essa cara para o musical. Até teve uma crítica que eu achei interessante a fala, não lembro de qual veículo, mas o cara fala que a peça supriu 3 anos sem Bowie. Tipo, esse vácuo de uma nova criação do Bowie, quase que o musical veio suprir um pouco isso. Achei bacana. Não sei. Não sei. Eu não sei o que aconteceu comigo. Acho que eu saí na mão uma única vez na vida. E ele estava drogado?